Camaradas, desejo saúde a todos, meu nome é Henrique Nogueira do canal Comunista na Bolsa e hoje a gente está aqui de volta nesse formato mais didático, mais aula diretamente, porque eu queria falar de uma aulinha que eu preparei aqui que se chama Todos os Detalhes Avançados aí. Então basicamente essa aula, tudo que eu fui estudando que eu não consegui encontrar um lugar muito bacana de se colocar nos outros vídeos, ou que os outros vídeos vão ficar muito longos, ou são dicas, ou são rodapés mesmo. Então são várias coisinhas que eu acredito que vale a pena vocês saberem por longo prazo, ter esse conteúdo a mais. Começando aqui então com o conceito sobre renda fixa, que a B3 cobra 0,25% de taxa de manutenção de qualquer papel, IPCA, Selic, o que quer que seja. Por você ter esse papel e você estar levando ele um ano, a B3 vai te cobrar 0,25% do valor. Já vem precificado na hora que você vende, já está embutido ali na porcentagem de impostos que você paga, e é uma coisa que é descontada do seu rendimento. É bem pouco, é quase irrisório, mas ainda é uma porcentagem aí que você não tem como escapar de pagar. Basicamente é a B3 falando assim, ó, tô te permitindo comprar isso. Então essa parte aqui é minha. É a comissão deles. Os impostos sobre a renda fixa são regressivos, então com exceção do LCI, LCA, CRI e CRA, os dias passados te falam a quantidade de tributos que você vai pagar. Se já se passaram 180 dias, você vai pagar 22,5%. Antes disso, tem alguns tesouros que você nem pode vender, como o tesouro IPCA. Segurou 360 dias, paga 20% de imposto. Segurou 1 ano e meio, 540 dias, paga 17,5%. E segurou 720 dias, paga 15% de imposto. Vale a pena lembrar também que esse ano o Tesouro Selic isentou os tributos em investimentos até R$10 mil. Lembrando que isso não é cumulativo, então se você tem um contrato de 5 mil e outro de 6 mil, já passou. E toda renda fixa tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que assegura até R$250 mil por CPF por investimento. Então se você tiver R$249 mil no Tesouro Selic, R$249 mil num CRI, R$249 mil num fundo de renda fixa, todos eles estão protegidos pelo FGC. Falando agora sobre renda variável, ações, FIs e ETFs, quando você vende, são D+2 para saques, né? Então isso quer dizer que quando você vende, ainda demora 2 dias úteis para o dinheiro cair na conta. Vendeu na quinta, cai na segunda, vendeu na sexta, cai na terça e todas as conformações anexas aí. Normalmente as vendas são todas D+2 e aí varia D+0 a D+2 para as compras desses ativos. Qualquer venda de renda variável paga tributo sobre o lucro de 15%. O detalhe é que os FIs e Day Trade pagam 20%. Então vamos supor que você comprou 20 cotas de FIs a R$5 mil e vendeu a R$6 mil as mesmas 20 cotas, você vai pagar 20% sobre o lucro de R$1.000, então R$200 para poder sacar esses 6 mil, vender esses 6 mil. A exceção é apenas para ouro e ações. Só que o ouro, como você nunca vai negociar menos do que R$20 mil, na prática a isenção é apenas para ações até R$20 mil por mês por CPF. Isso é a venda total, não o lucro. Então se você vender R$19.500 em ações que você comprou a R$1.000, mesmo você tendo lucrado um monte, o governo não se importa. Porém, se você comprou R$10 mil em ações e vendeu a 25 mil, esses 5 mil não, passou de 20 mil, não é o tanto que passou não. Tudo vai cair igual como se fosse qualquer outro ativo, como se fosse um FI, como se fosse um ETF. Vai pegar o conjunto, 25 mil dos quais 15 mil são lucro, vai pagar 15% em cima dos 15 mil. Então é preciso muita atenção. Eu já tive que fazer conta em alguns meses para conseguir ver, vendi R$19.400, agora não posso mais vender. Isso era na época lá que eu vendia ação. Hoje em dia eu estou aí com o foco no longo prazo mesmo, buy and hold. E aí, até coloquei aqui o resuminho para vocês. Então, ações basicamente podem pagar dividendos, tem uns que pagam inclusive bons dividendos, e tem a possibilidade de ter uma isenção na venda, se você vender menos do que R$20 mil por mês. Os FIs pagam bons dividendos, né? A média inclusive é melhor do que das ações, mas não tem isenção ao vender. Então sempre que você for vender um FI, o que aliás eu nem recomendo, né? Comprou FI, pensa sempre em levar para o longo prazo. Sempre que você vender essa cota de FI, você vai ter que pagar aí
os 20% em cima do ganho. Ah, Henrique, então compensa vender só no prejuízo? Não, né? Não. Quem faz swing trade e é bem sucedido até fala que tem orgulho de pagar a DARF, né? Pô, eu fiz esse dinheiro render, vou pagar aqui os 15%, os 20% correspondentes. Se o seu foco é no longo prazo, você nunca for vender uma ação, você nem precisa ligar para isso aqui. Mas é bom saber, às vezes uma emergência acontece, né? Então deixar tudo bem escrito aqui. Terminando então com os ETFs, que praticamente nenhum paga dividendo, aqui no Brasil inclusive mais raro ainda, e não tem isenção ao vender. Então, se comparar ações, FIs e ETFs, o ETF fica sendo, do ponto de vista tributário, o menos vantajoso desses investimentos. Então, quem investe em ETF, lá na frente, quando for aposentar ou mudar a carteira de investimentos por uma carteira previdenciária, vai ter que vender o ETF. Então, comprar um ETF é um imposto que você não tem como escapar de pagar no futuro. Ou você vai pagar para realizar um lucro, ou você vai pagar para sustentar a sua aposentadoria. E pagar taxa todo mês aposentado e ter que emitir DARF todo mês aposentado não é uma maneira proveitosa de se passar a aposentadoria, na minha opinião. Então, ou você vende tudo e paga de uma vez e aí coloca isso em FIs ou boas ações de dividendos que te rendam aí passivamente, ou você pensa nisso agora e já nem investe em ETF, vai partir para outras estratégias. Nos Estados Unidos também, como notinha aqui de rodapé, existe isenção fiscal para ETFs, REITs e stocks, e você divide em duas caixas, ETFs e REITs e stocks, e cada uma dessas caixas tem isenção de até R$35 mil por mês por CPF. Outro conceito importante aqui é a alavancagem, que basicamente significa operar com dinheiro que você não tem. Ah, mas eu queria tanto ter 200 ações da VEG, mas só tenho dinheiro para 100. Você pode emprestar dinheiro do banco ou da corretora para comprar essas ações. Eu recomendo? Jamais. Para te dar um exemplo aí, o day trade, quando você se alavanca, você paga a taxa em cima desse empréstimo rápido que você faz, né? Empréstimo dentro do mesmo dia. E se você empresta dinheiro de uma corretora por longo prazo, de 16 a 999 dias, você vai pagar aí 105% do CDI de juros desse empréstimo. Empréstimo para mercados futuros, a taxa não é nem cobrada em cima de 105% do CDI, não. É cobrada uma porcentagem de 100 a 110% em cima do Ibovespa, que historicamente rende mais do que o CDI. Ah, mas e se o Ibovespa estiver em queda? Não, eles vão achar um jeito de falar que se o Ibovespa está em queda, o juros fica em zero, ele não diminui, e se o Ibovespa sobe, você vai ter o acréscimo aí. Os juros que você paga sobre seus empréstimos sempre vai ser maior do que sobre seus rendimentos. Existem alguns índices internacionais, todo mundo tentou quebrar o sistema em algum momento, e esses três rapazes aí tentaram propor uma fórmula mágica, né? Até existe a Magic Fórmula, mas todo mundo tenta propor uma fórmula de Graham, fórmula mágica, esses índices aqui, de demonstrar o quão bom pode ser no futuro o rendimento de uma ação. E cada uma dessas pessoas individualmente decidiu pegar o retorno sobre a taxa livre de risco, ou seja, é o CDI, é o Tesouro Selic. Ah, o Tesouro Selic esse ano está rendendo 2% ao ano. Então, se eu quero, por exemplo, investir em ações, que o retorno histórico é de 6,6% ao ano, o retorno real que eu estou tendo é de 6,6% menos 2%, ou 4,6%. E aí, esses rapazes aqui decidiram comparar a porcentagem de rendimento com algum conceito que tentasse explicar, com base no comportamento passado, o futuro. Sharpe usou a volatilidade, Sortino utilizou o desvio padrão dos retornos negativos, e Traynor utilizou o beta. Dos três, o melhor, fazendo aí o backtest, né, o teste passado, pensando se você tivesse aplicado isso em 2010 até 2020, como isso teria rendido, em até 5 anos, todos os três superam o Ibovespa, superam a média do mercado. Mas no longo prazo, ou ficam iguais ou perdem. Importante dizer que o índice de Traynor é o que performou melhorzinho nesses backtests, mas ainda não é confiável, porque a porcentagem em cima do Ibovespa que rendeu foi muito pequena e tem muitas outras estratégias, até mesmo de Factor Investing, que rendem muito melhor do que esses três índices aí, por isso que eu não falei deles lá atrás. Aproveitando para trazer, pegando o gancho aí do slide passado, juros reais são juros nominais menos a inflação. E
retorno real é o retorno nominal menos a inflação. Então, sempre que você for pensar em qual o retorno real que o seu dinheiro está te dando, você tem que diminuir a porcentagem da inflação para aquele ano. Fatores de rentabilidade, até por uma época eu me interessei por isso, né? Pô, mas afinal de contas, o que diz se uma ação tem grande potencial de se valorizar ou não? Uma das coisas que você pode ver é o beta. O beta é a comparação das variações e dos positivos e negativos do ativo em relação ao índice. Então, no caso do Brasil, você vai comparar ao Ibovespa. Então, vamos supor que em determinado ano, 2020, o Ibovespa subiu 1% todo mês, regradinho. Impossível, né? Mas vamos supor. E esse ativo aqui subiu 2% todo mês. Ele tem um beta de 2. Enquanto o mercado sobe 1, eu subo 2. Se o mercado subir 10, eu vou subir 20. Então ele tem um beta de 2. Se você pegar o mesmo Ibovespa subindo 1% todo mês e uma ação que cai 2% todo mês, você ainda vai ter um beta de 2. Então muito cuidado. O que vai mudar é a correlação. No segundo caso, a correlação era de -1. Todo positivo era um negativo. O positivo do Ibovespa era um negativo do ativo. Outro fator de rentabilidade, tamanho da empresa. Todo mundo sabe que as small caps têm mais chance de valorizar do que uma large cap. Prêmio sobre o patrimônio também é uma estratégia viável, que é o preço sobre o valor patrimonial por ação. Quanto mais descontado estiver uma ação, mais pode ser o futuro do ganho, já que o valor de mercado tende a se equiparar com o valor patrimonial por ação. Só que lógico, por exemplo, uma empresa aérea que dá prejuízo todo trimestre, prejuízo todo ano, ninguém vai falar que, apesar dela ter um grande patrimônio, ela vale aquilo ali. Porque você sabe que você vai estar colocando seu dinheiro num negócio arriscado. Assim como todos os fatores aqui, eles não são uma relação direta com a rentabilidade. São apenas fatores que você pode levar em consideração que o seu objetivo é a especulação. O quarto fator, que é a lucratividade, é o mais importante, porque todo mundo sabe que cotação segue o lucro no longo prazo. Então, se você tem uma lucratividade constante, uma lucratividade progressiva, você pode ter certeza que a cotação vai acompanhar a valorização do ativo. Ele é um ativo que gera valor. Ele pega R$10 e transforma em 12, ele pega 12 e transforma em 14. O mercado vai reconhecer esse potencial dessa empresa. Então, a cotação eventualmente vai se equiparar ao lucro no longo prazo. Isso está mais do que provado. O quinto fator, que está até em inglês aí, que é o Asset Light, basicamente quer dizer se uma empresa tem um baixo custo para produzir o seu produto. A Havaianas, ou qualquer empresa aí que venda chinelos, Grendene, Vulcabras, a própria Alpargatas da Havaianas. O que é? É um pedaço de borracha com 2 tiras de borracha que vale R$50, R$60. Isso para produzir é muito barato. E a margem bruta, a margem líquida, todas as margens em cima desse produto são maiores. E isso dá uma capacidade maior, uma gordura maior para queimar ou para fazer promoção em cima ou para ter milhares aí de subterfúgios que o gestor pode tomar em cima dessa margem de lucro gritante. Método de análise FOFA, na verdade a tradução aí do método de análise SWOT, né, que é Strength, Weakness, Opportunities, Threats, acho que é isso. São as forças e oportunidades contra as fraquezas e ameaças. Então quais são as forças dessa empresa, quais são as fraquezas dessa empresa? Quais são as oportunidades dessa empresa, quais são as ameaças dessa empresa. Colocar os prós e contras dessa ação. É isso que é o método de análise FOFA, ele só dá nomes aos bois. Um outro método de análise aqui para fechar esse vídeo são as 15 forças de Fisher, que eu tomei a liberdade aqui de agrupar em 5 forças de Fisher e mais um bônus aqui. Vocês vão concordar comigo, eu vou ler uma por uma e vocês vão ver que várias são repetições do mesmo raciocínio. Então, você pega a empresa que você está analisando e você pergunta: a empresa possui produtos com potencial de mercado pelos próximos anos para o máximo de anos? A administração tem determinação e capacidade para produzir um produto substituto caso o atual se deteriore? A Apple hoje já tem a tecnologia necessária para fazer o iPhone 13, mas ela decidiu lançar o 12. Quando as outras empresas tiverem a tecnologia para fazer um iPhone igual ao 12, ela lança o 13 e ela sim fica sempre à frente. Qual é o investimento em pesquisa e desenvolvimento dessa empresa? Compatível com o setor e com o tamanho? Então, se você trabalha no setor de tecnologia e não investe em pesquisa e desenvolvimento, você está ficando para trás. Amazon, Google, Apple investem o dobro, o triplo do que o Brasil investe nas suas universidades em pesquisa e desenvolvimento. E assim elas sempre estarão um passo à frente da concorrência, tendo inovações dentro do mercado dela. Segunda grande força de Fisher para mim, a empresa tem uma estrutura de vendas melhor do que a média. A gente falou aqui sobre
Alpargatas, né, que é a empresa que faz Havaianas. Compara com a Grendene, compara com a Vulcabras, vê um número com o outro. Quem vende mais? Quem tem maior porcentagem do mercado? Quem tem o produto que tem mais qualidade? Você vai comparar essa empresa se ela tem uma capacidade de venda, uma estrutura de venda melhor do que as suas concorrentes. Terceira força, a companhia tem boa margem de lucro, e aí os anexos seriam: o que a companhia tem feito para manter ou melhorar a margem? A companhia possui uma visão focada no longo prazo para lucros? Vocês podem ver que assim, nem fazia sentido essas três forças de Fisher serem forças diferentes, elas estão falando a mesma coisa. Margem de lucro. Mantém essa margem de lucro ela está crescente, ela não está crescente. Quarta força de Fisher para mim é: a empresa tem uma excelente política de relação pessoal trabalhista. Se é uma empresa que todo mundo gosta de trabalhar lá dentro, as pessoas vão trabalhar melhor lá dentro. Isso aí já é mais do que provado. Isso entra ainda mais na parte dos executivos. Então eu coloquei aqui 4 forças de Fisher que para mim estão dentro dessa política de relação pessoal trabalhista, que é a transparência, se a companhia vai fundo na sua administração e se essa administração tem uma integridade inquestionável. Quinta força de Fisher para mim é: a companhia tem uma boa análise de gastos e controle de custos. E aí dentro dela eu já coloquei: é provável que a empresa necessite emitir mais ações para se financiar no seu crescimento futuro? Você vai dar uma olhada em margens, você vai dar uma olhada em o que essa empresa, de onde ela está emprestando dinheiro para se financiar, ela está se alavancando. Então aqui você vai se perguntar sobre a sustentabilidade do contínuo crescimento dessa empresa, ou dos anos futuros dessa empresa. E aqui eu coloquei até em roxo, vocês podem ver, eu não tenho a menor ideia por que o Fisher decidiu usar esse coringa aí. Eu acho que ele tinha pensado em 14 forças, forçando a barra, fechar 15 vai ficar top, né? Então vamos fazer uma assim: existem outros aspectos peculiares ao ramo que conferem vantagem ou dão indicação de que podem conferir vantagem no futuro? Pô, Fisher, isso aí você não falou nada com nada, cara. A empresa em si não vai ter essa informação, né? Na sua opinião aí, como investidor, você acha que tem alguma vantagem específica dessa empresa, essa empresa? Sei lá o que isso quer dizer, mas tipo, se eu pegar uma Google, eu acho que ela tem uma vantagem por ser a Google. Eu realmente não entendo essa 15ª força de Fisher e eu levo, né, todos esses raciocínios devem ser levados em consideração ao estudar uma empresa, mas eu colocaria esses 5 maiores aí na minha tabelinha de análise de uma empresa e eu vou lembrando dos outros 10 enquanto eu vou fazendo as análises. Bom, camaradas, por hoje é isso, já falei bastante aí. Tem mais slides aqui essa aula e eu pretendo fazer mais aulas aí, se vocês gostarem desse formato, né, são várias curiosidades, né, uma amálgama de informações dentro do mesmo vídeo. Eu gosto, eu acho que assim vocês ficam sabendo de tudo que eu sei e esse é o objetivo do canal. Então, desejo saúde a todos. Henrique Nogueira, do canal Comunista na Bolsa, dizendo tchau!